Na feroz guerra do Santo Graal, 7 feiticeiros convocam 7 espíritos heróicos em uma busca desesperada pelo poder do místico Santo Graal, que concede milagres. A quarta batalha, adiada 3 vezes, finalmente se desenrola. Por outro lado, em um dia de neve, nosso protagonista, Kiritsugu, atormentado por se considerar a causa da morte de Irisviel von Einsberg, encontra consolo nela, que aceita seu destino e reconhece que ela é a razão de sua existência. Apesar da angústia de Kiritsugu e sua relutância em buscar compaixão, Irisviel expressa gratidão pelo que eles alcançaram juntos, libertando-a de ser uma marionete. Lembrando-o de seu objetivo de criar um novo mundo sem sofrimento causado pelo Santo Graal, Irisviel instiga Kiritsugu a abraçar sua filha e sentir orgulho. Em um flashback, Kirei descobre sua participação na Guerra do Santo Graal através do selo de comando, revelando a importância de mantê-lo em segredo. Apesar de parecerem inimigos, Kirei e Tokiomi planejam trabalhar juntos para garantir a vitória de Tokiomi. Em outro flash forward, Kirei luta para libertar sua sobrinha, Sakura, sujeita a um cruel processo de treinamento envolvendo vermes heráldicos. Embora ele concorde em participar da guerra para libertá-la, Kirei se torna um hospedeiro dos vermes enquanto luta por sua sobrevivência e a de Sakura. Atualmente, os estudantes de magia da Torre do Relógio em Londres aprendem sobre a importância das linhagens mágicas na força de uma família. Waver Velvet, desafiando crenças tradicionais, decide participar da Guerra do Santo Graal para provar seu valor e invoca seu próprio servo. Kirei e Tokiomi discutem sobre os magos na guerra, com Kirei confirmando a segurança de seu mestre e revelando a surpreendente escolha de Kiritsugu como mestre dos Einsberg. A cena muda para Kiritsugu e Irisviel ajoelhados em uma igreja enquanto Kiritsugu recebe sua relíquia para invocar seu servo. Kiritsugu investiga os outros mestres, especialmente Kirei, temendo sua brutalidade e habilidades. Ambos questionam as motivações e desejos um do outro em relação ao Santo Graal. Finalmente, Kirei é apresentado em um estado lamentável, enfraquecido pelos vermes da crista. Embora ele não seja um mestre designado, Zuken Matou elogia sua resiliência e revela sua prontidão para a batalha iminente. Por outro lado, vemos Waver, animado por ter um selo de comando, preparando-se para invocar seu servo. Ele engana aqueles que acredita serem seus avós e reclama de ter que reiniciar a hipnose, revelando que eles não são realmente seus parentes. Kiritsugu contempla seu artefato, Excalibur, a lendária espada de Arthur Pendragon. Ele a considera apenas uma ferramenta essencial para vencer a Guerra do Santo Graal. Ele enfatiza as capacidades de cura da espada e a importância de ter o servo mais forte. Em seguida, vemos Rin Tosaka se mudando com a família Senju, enquanto seu pai, Tokiomi, mostra a Kirei uma relíquia, um fóssil da primeira pele trocada por uma cobra no mundo. Machucado e com cabelo branco, Kirei finalmente encontra Sakura em seu quarto. Ele promete vê-la novamente após completar sua missão, apesar da negação de Sakura de ter uma família. No porão, Kirei e Zuken tentam invocar seu servo com uma invocação que concederá afinidade com a loucura para aprimorar suas habilidades. Enquanto isso, Waver, em uma floresta, usa galinhas roubadas para obter o sangue necessário para seu círculo de invocação. Do outro lado, vemos Tokiomi, Kirei, Kiritsugu e Irisviel von Einsberg em seus respectivos círculos. Kirei invoca o arqueiro Gilgamesh, Kiritsugu invoca o lancer-rei Arthur na forma de uma mulher e Waver invoca o cavaleiro Alexandre, o Grande. Neste momento, tudo está pronto para o início da intensa guerra do Santo Graal. Waver repreende Ryder por invadir seu quarto após roubar livros dele. Intrigado pelos mapas que descobre, Ryder planeja conquistar seus antigos territórios enquanto eles viajam de volta para a Macedônia e a Pérsia. Ao questionar Waver sobre suas ambições com o Santo Graal, Waver revela modestamente seu desejo de ser reconhecido por seus colegas na Torre de Londres. Ryder, com desdém, o considera insignificante e de mente estreita. Waver, prestes a usar seus selos de comando, se contém, lembrando-se de seu limite de 3 usos. O cavaleiro mostra seu poder com sua espada, desencadeando fenômenos naturais e revelando a carruagem de Zeus. Enquanto isso, Kiritsugu e sua filha, Ilyasviel, recolhem brotos de castanha na neve, com Saber observando da mansão. Surpresa com a gentileza de Kiritsugu, Saber se lembra de como ele e Irisviel reagiram ao descobrirem sua verdadeira identidade como mulher. Irisviel, preocupada com a relação entre Kiritsugu e Saber, discute o desconforto de Kiritsugu com impor o destino de um rei a Saber. Mais tarde, Saber revela seu desejo de salvar a Bretanha, algo que ela não conseguiu realizar em sua vida passada. Em uma floresta, Kiritsugu pede a sua filha para esperar por seu retorno, enquanto a mãe dela a assegura de que sempre estará com ela. Em outro lugar, um jovem chamado Ryo tenta invocar um demônio usando um pentagrama manchado de sangue. Relatórios de notícias detalham um assassinato conectado a essa tentativa, mostrando uma cena horrível. Ryunosuke, um assassino sádico, revela seus passatempos sombrios e indiferença pelo Santo Graal. Seu servo, Barba Azul, é convocado e compartilha seu entusiasmo pela violência. Impressionado com a brutalidade, Ryunosuke se junta ao seu servo para explorar mais maneiras de matar. Mais tarde naquela noite, Kirei está conversando com seu servo, Assassin, no topo de uma colina, discutindo sobre Caster Barba Azul, o último servo invocado, que marca o início da Guerra do Santo Graal.
Ele ordena ao assassino que parta imediatamente e vá para a mansão Tosaka para eliminar Tokiomi prontamente, voltando-se contra ele na primeira oportunidade. O assassino desativou graciosamente muitas das armadilhas fora da mansão, evitando cada raio de ativação até chegar à fonte de energia de cristal. No entanto, ela explode dolorosamente em sua mão enquanto Gilgamesh jogava a sua. Lança através dela, prendendo sua mão no topo do pilar. Gilgamesh então envia outra para seu rosto, afirmando que um verme como ele não tem o direito de olhá-lo. Tokiomi, com modéstia, explica a Gilgamesh que o fez lutar contra Assassin para mostrar seu poder e ajudá-lo a decidir contra quem lutar primeiro. Embora Gilgamesh inicialmente considerasse isso trivial, ele concordou e escolheu vagar na era atual, achando intrigante, mas desagradável. Seu objetivo é descobrir tesouros dignos de sua coleção, e Tokiomi garante a ele que o Santo Graal satisfará seus gostos. Waver compartilha as notícias com Ryder, que, relaxado e desfrutando de petiscos, não demonstra preocupação com a morte do Assassin. No entanto, ele fica intrigado sobre quem derrotou o Assassin e fica animado com a perspectiva de enfrentar o responsável. Ryder decide caçar os outros servos, voltando sua atenção para o servo dourado brilhante que Waver mencionou, presumindo que todos os outros também estão cientes dele. Enquanto isso, na Santa Igreja, Kirei busca asilo e é concedido de acordo com as regras. Apesar de se sentir seguro, ele solicita um guarda, materializando uma assassina. Ele relata a presença de 4 entidades mágicas e planeja aproveitar a distração dos outros mestres para que os espíritos heróicos das sombras possam lançar seus ataques. Por outro lado, Irisviel e Saber chegam ao Japão para convencer os outros mestres de que Irisviel é a mestre de Saber. Vestida de preto, Saber mostra desinteresse pelo país e pelo avião, pois ela pode montar qualquer coisa, mortal ou divina. Enquanto são conduzidos pelo Japão, Saber anseia por encontrar Kiritsugu, enquanto Irisviel deseja desfrutar o país que nunca explorou antes. Por outro lado, Kiritsugu busca a ajuda de um traficante de armas após a vitória sobre o assassino. Ambos analisam o resultado da batalha e concluem que Kirei pode ter intencionalmente permitido que um servo chegasse. Kiritsugu pede ao traficante de armas para enviar um familiar perto da igreja sagrada sem alertar o padre. Antes de continuar sua missão, o traficante de armas o encoraja e o beija, sugerindo uma conexão próxima entre eles. Com Saber ao seu lado, Irisviel von Einsberg olha para o oceano, comentando sobre sua beleza. Elas passaram um dia agradável juntas, refletindo sobre ele. Irisviel observa que a felicidade parece trazer dor para Emiya, e Saber assume que Irisviel teria preferido passar o dia caminhando com ele. Saber então sente algo espreitando na escuridão próxima e encara isso como um desafio. Do outro lado, Waver se vê apavorada no topo de uma ponte enquanto Ryder aprecia a vista, considerando-a um local ideal para observar seus inimigos com uma bebida na mão, sentindo-se eufórico. Perto da água, Lancer finalmente decide se revelar a Saber e Irisviel, preparando-se para a batalha. Antes de mergulharem no combate, esses lutadores parecem trocar algumas palavras amigáveis, como se fosse um prelúdio para a grande batalha que estamos prestes a testemunhar. Saber descobre qual Lancer possui a habilidade de usar magia de charme. A luta explode com Kiritsugu defendendo-se do golpe inicial enquanto Ryder e Waver observam o confronto. A identidade do mestre de Lancer permanece não revelada, levando Emiya e Maya a investigar os arredores em busca de pistas. Saber se concentra em descobrir o nobre fantasma de Lancer para planejar sua estratégia enquanto ambos se envolvem em combate sem conhecer as identidades um do outro. Saber usa magia de vento em sua espada para ocultar suas características, e a batalha se intensifica. Emiya identifica o mestre de Lancer no telhado do armazém, mas é pega de surpresa por um ataque de um assassino, estrategicamente posicionado em um local surpreendente. Ao mesmo tempo, Kirei informa Tokiomi sobre a batalha, destacando a força de Saber e mencionando uma mulher misteriosa com olhos vermelhos, cabelo prateado e pele branca, que Tokiomi identifica como um homúnculo Einsberg. Tokiomi ordena que Kirei fique de olho na mulher o tempo todo. De volta à batalha, Lancer e Saber elogiam as habilidades um do outro, até que o mestre de Lancer autoriza o uso do nobre fantasma. Lancer revela sua lança mais longa, surpreendendo Saber. Lancer usa sua habilidade para cortar a magia, revelando a verdadeira natureza da armadura de Saber como uma barreira mágica. Em uma reviravolta inesperada, Lancer revela outra lança, outro nobre fantasma, cortando o braço de Saber e deixando-a ferida no chão. Enquanto isso, Ryder não está satisfeito com o que está vendo. Ele não quer que Lancer termine a luta. Em vez disso, ele espera que mais servos apareçam antes que isso aconteça para que ele possa testemunhar suas habilidades. Ele preferiria enfrentar e derrotar todos os seus inimigos de uma vez, em vez de caçá-los um a um. Ele deseja a oportunidade de cruzar espadas com esses heróis de diferentes épocas, e quanto mais ele observa Lancer e Saber, mais ele anseia por entrar na batalha. Cavaleiro corta o ar com sua espada, chamando de sua carruagem. Lancer está de pé novamente, mas não consegue mover o polegar devido a um corte no braço. Irisviel tenta curá-lo, mas sua ferida não cicatriza como deveria. Se ele tivesse mantido sua armadura, não teria sido ferido pela segunda lança amarela, que causa feridas amaldiçoadas que não podem ser curadas. Saber percebe que ele é de Armuid Waduibni, e Lancer também fica ciente de sua identidade.
Antes de retomar a luta, Ryder irrompe no campo de batalha em sua carruagem, apresentando-se de forma majestosa para a surpresa de todos. Ryder irrompe na luta entre Lancer e Saber, sugerindo que eles desistam do Santo Graal e se juntem a ele. Lancer rejeita a oferta, fiel ao seu mestre, e Saber se sente insultado. Ryder responde audaciosamente, zombando do mestre e desafiando-o a se juntar ao campo de batalha. Gilgamesh, um rei imponente, faz sua presença conhecida e despreza os outros servos. Irritado com o comando de Ryder, ele revela seu nobre fantasma. A situação se complica quando Kirei envia seu Berserker sombrio, um ser terrível sob um feitiço de identidade. Kiritsugu procura o mestre de Berserker enquanto Gilgamesh e Berserker se enfrentam. Gilgamesh lança numerosas armas, mas Berserker ou as desvia ou as transforma em seu próprio nobre fantasma. Tokiomi decide retirar Gilgamesh usando um feitiço de comando para evitar a segunda ativação de seu nobre fantasma. Berserker ataca com um poste de luz, revelando que qualquer coisa que ele segura se torna sua arma. Lancer intervém para proteger Saber, mas seu mestre ordena que ele se una a Berserker contra ela. Kiritsugu planeja eliminar o mestre de Lancer, mas antes que a situação saia do controle, Ryder intervém lançando sua carruagem em Berserker. Ryder então liga para o mestre de Lancer, dizendo que se a luta continuar, agora será contra Ryder e Saber. Lancer recebe uma resposta. Ryder então diz a Saber que ela deve lutar contra Lancer primeiro, e ela sabe que isso é verdade porque precisa matá-lo para curar a ferida amaldiçoada que afeta sua mão. Ela estaria em desvantagem significativa em todas as outras lutas se não se curasse primeiro. Enquanto isso, o Waver Velvet está exausto de toda a ação. Ao mesmo tempo, Amy ri do medo infligido aos servos quando Berserker entra na batalha, mas ele tosse sangue e vermes porque Berserker fica furioso com Saber, o que não pode continuar se Amy quiser sobreviver também. Ele deve ser capaz de controlar Berserker para viver, e então, se conseguir fazer isso, ele sente que vencerá. De volta à igreja, um espião informa Kirei que um mago foi encontrado espionando a igreja. Finalmente, vemos que Caster estava assistindo à batalha de uma bola de cristal com Ryu. Caster continua a divagar sobre finalmente encontrar sua alma gêmea, afirmando o que é a saber e dizendo que eles estarão juntos em breve. Irisviel aproveita a velocidade do carro de Kiritsugu em um penhasco com vento com Saber. De repente, Saber pede para parar o carro, pois Caster está bloqueando o caminho. Ao sair, Caster cumprimenta Saber como sua Santa Virgem, mas ela nega conhecê-lo. Ele se apresenta e afirma ansiar pelo milagre que os unirá, até saltando no tempo para encontrar seu gene. Caster acredita que ela esqueceu sua vida passada. Saber se apresenta e avisa Caster com sua espada, e ele se retira sob os olhos atentos dos espiões de Kirei que observam a cena e decidem segui-los. Em outro lugar, Ryu Uetsugu se entrega a um momento macabro com um bisturi e sangue enquanto Caster informa sobre Saber. Ele planeja mais sacrifícios, começando com 11 crianças. A cena muda para Kenneth repreendendo Lancer por não ter matado Saber. Soul interrompe e critica Kenneth. Lancer se recusa a deixar Saber ir mais longe sem uma luta. Em outro lugar, Kiritsugu finge ser Kenneth para evacuar um prédio. Com Maya na posição, ele detona o prédio. No entanto, Kenneth não se moveu e parece estar protegido por uma barreira mágica. Da igreja, Kotomini se comunica com Maya e pergunta sobre o homem que eles estão procurando. Ele então joga uma adaga, corta a mão dela e a desarma. Maya se defende, mas Kotomini revela que outra pessoa está cuidando dela. Um dos espiões deles relata que localizaram Caster. Enquanto isso, Kotomin, Tokiomi e Rizei Kotomin discutem sobre Caster e seu mestre usando magia de forma imprudente, já tendo matado 15 crianças. Eles consideram ele perigoso, pois ele poderia expor a Guerra do Santo Graal, então decidem tentar convencer os outros mestres a se aliarem a eles contra Caster. Logo depois, Karai encontra Gilgamesh em seu escritório, bebendo todo o seu vinho e relaxando em seu sofá. Gilgamesh fala sobre o objetivo de Tokiomi de alcançar a raiz ser tão chato quanto ele próprio, e pergunta a Karai qual seria seu desejo para o Santo Graal. Karai responde que ele não tem nenhum desejo. Sua perspectiva é que fazer coisas para sua própria felicidade é um pecado que mancharia sua alma. Gilgamesh responde que Karai precisa aprender o que é o verdadeiro prazer e também pede a ele para descobrir as motivações dos outros servidores. Gilgamesh desaparece e Karai se pergunta se ele poderia aprender o que motiva Emiya, e também descobrir o que ele procura. No hotel demolido, os socorristas descobrem uma misteriosa bola de mercúrio que parece possuir aqueles que a tocam. Um deles, sob seu controle, ordena aos outros que o carreguem em um caminhão. Por outro lado, Rhys informa os parentes do mestre sobre a suspensão temporária da Guerra do Santo Graal para se concentrar na eliminação de Caster. A recompensa por derrotar Caster primeiro inclui feitiços de comando adicionais. Rhys e Tokiomi planejam deixar que outros mestres encontrem Caster e depois explorar sua fraqueza com Archer. De volta à casa onde Waver Velvet está hospedado, Ryder recebe um pacote de um entregador. Ele encomendou uma camiseta com um mapa mundi, e a inscrição Admirável Mestre Estrategista ao saber sobre compras online e querer experimentar. Ryder agora quer sair.
o que Waver não permitiu antes, porque ele observou que Saber podia fazer isso enquanto vestia roupas modernas. Infelizmente, Ryder não tem calças modernas, e Waver o impede de sair até que ele coloque algumas. Eles fazem um acordo onde Waver conseguirá calças para ele e deixá-lo sair se Reader matar um servo. Emiya, Irisviel e Saber discutem como abordar Caster, que acredita que Saber é Joanna Dark. Enquanto Emiya sugere esperar, Saber quer agir rapidamente para evitar mais tragédias. Irisviel aponta o ferimento amaldiçoado de Saber e a existência de Lancer como preocupações adicionais. Emiya pensa em abandonar a guerra e voltar para sua família, mas Irisviel o convence a ficar pelo bem do Santo Graal e do mundo. No entanto, eles temem Karai, que pode estar os perseguindo. A ação se desloca para a floresta onde Caster com crianças controladas desafia seus perseguidores para um jogo mortal. Irisviel observa através de uma bola de cristal enquanto Saber mergulha na confrontação. Caster libera uma criança, mas a batalha toma um rumo sombrio quando criaturas tentaculares emergem, indicando que o conflito não está mais confinado ao Santo Graal. Caster continua insistindo que esqueceu quem é, alegando estar apenas confusa. Saber se liberta de suas amarras e começa a lutar com ele. Ela começa cortando as criaturas tentaculares que cobrem o campo de batalha. No entanto, elas imediatamente se regeneram. Emiya diz a Maiá para levar Irisviel para fora da mansão, pois não é seguro para ela. Saber se pergunta por que Caster tem tanta mana ilimitada e percebe que seu Noble Phantasm fornece isso na forma de um livro. Ele continua esquecendo quem ela é e a conexão que eles uma vez tiveram. Ela continua lutando contra todas as criaturas, mas elas conseguem capturá-la novamente. De repente, Lancer aparece, libertando Saber de suas restrições, e informa a Caster que ele será o único a matar Saber. Caster reivindica a posse sobre Lancer. No entanto, Lancer diz a Saber para não ter a ideia errada. Ele está lá apenas para matar Caster porque foi ordenado a fazê-lo. Eles decidem se unir e enfrentar esse inimigo comum. Enquanto isso, Kenneth está do lado de fora da mansão e entra usando uma substância parecida com mercúrio que ele chama de volume Enhydrogram. Ele chama por Emiya e avança, acionando várias armadilhas. No entanto, a bola de mercúrio que o segue cria um escudo imediato para protegê-lo. Emiya escapa rapidamente manipulando o tempo em seu corpo. Ele foge e se esconde atrás de um canto, mas o mercúrio continua a procurá-lo. Ele usa Time Alter, Triple Stagnate para desacelerar seus batimentos cardíacos e respirações, tanto que o mercúrio não consegue detectá-lo. Kenneth vira a esquina e Emiya aponta sua arma para ele. Irisviel e Maya aventuram-se na floresta, sentindo a presença de Karai. Ambas concordam em proteger Emiya e impedir que este intruso ataque. Embora haja indícios de sentimentos por Emiya, não há ressentimentos entre eles. Enquanto isso, Emiya ataca Kenneth na mansão. Depois de superar uma barreira, Emiya usa balas especiais que surpreendentemente perfuram a defesa de Kenneth. Kenneth, ferido, promete melhorar seu desempenho, pois anteriormente havia baixado a guarda. Na floresta, Maiá ataca Karai, que a surpreende com uma faca e a golpeia. Irisviel usa uma habilidade especial chamada Forma Primeiro Nível, transformando-se em um pássaro feito de cordas que prende Karai. No entanto, Karai se liberta e avança em direção a Maiá, superando as tentativas de impedi-lo. Saber e Lancer, por sua vez, confrontam Caster e suas criaturas tentaculares. Saber usa seu poder para abrir caminho, permitindo que Lancer ataque o nobre fantasma de Caster, causando uma chuva de sangue. Explosões ocorrem na mansão enquanto Emiya e Kenneth se enfrentam. Emiya usa balas especiais, mas Kenneth acredita que pode resistir a elas. No entanto, ele se surpreende com um novo tiro. Antes de receber o golpe final, Caster sobrevive com uma cascata de sangue. Mais tarde, Lancer menciona que também precisa partir porque seu mestre está em perigo, e Saber permite que ele vá salvar seu mestre. Ele expressa sua gratidão a ela antes de partir. Em um flashback, uma mulher revela a um jovem Emiya a verdadeira natureza das balas. Elas contêm fragmentos de costelas esmagadas, que ao entrar em um mago, cortam seus circuitos mágicos, incapacitando-os. A mulher criou 66 dessas balas letais. No presente, Kenneth passa por um episódio violento de vômito de sangue. A amalgama explode, e arranhando seu corpo, ele emite gritos de partir o coração enquanto o sangue corre para o chão. Num instante, ele desaba no chão com os olhos semicerrados. Emiya se aproxima rapidamente, mas Lancer intervém. Ele comenta que poderia facilmente ter derrotado Kenneth naquele momento, mas sua honra como cavaleiro o impede de fazê-lo. Corajoso em sua escolha, ele opta por agarrar seu mestre antes de pular pela janela. Enquanto isso, Kirei emprega métodos violentos para extrair respostas de Itis Veil, que é um homúnculo designado para proteger o Santo Graal. Em um ato desesperado, Maya, ainda agarrada à vida, agarra o tornozelo de Kirai. Naquele momento, um assassino aparece para informá-lo que Lancer e Caster saíram da floresta e que Saber está se aproximando. Reconhecendo o perigo da situação, Kirai apunhala Irisveil com suas 3 longas adagas e então faz uma fuga apressada. Irisveil recobre a consciência e Saber oferece apoio segurando seu rosto. Saber informa que Kirai escapou, Maya está ferida mas vai sobreviver e a preocupação recai sobre Irisveil devido à significativa perda de sangue.
No entanto, uma revelação intrigante surge. Não há feridas visíveis. É explicado através de um flashback que a bainha de Excalibur possui propriedades de cura enquanto o saber está por perto. Embora Ymia tenha instruído a Saber para manter a bainha com ela o tempo todo, ela não sabia disso. Assim que Saber se aproxima, a bainha começa a liberar seus poderes de cura. Iris Veil consegue estabilizar Maya. Diante da percepção de que Kirai é mais perigoso do que imaginavam, eles se comprometem a proteger Ymia juntos. Em um intrigante flashback, Lancer revive o momento em que seu rei celebra o noivado de sua filha com um homem que ela não quer casar. Apesar de acreditar que o rei aceita seu amor, ele descobre a mentira e acaba sendo morto por ele. Surpreendentemente, este episódio não é uma memória, mas um sonho de Kenneth, o atual mestre de Lancer. Ele compartilha seu sonho angustiante com Solaui, sua noiva. Sua cabeça enfaixada é revelada, e ele lembra que perdeu a capacidade de usar magia depois de um ataque misterioso. Solaui, direta e implacável, informa-lhe que seus circuitos mágicos foram interrompidos, mas seus órgãos internos foram poupados. Para piorar as coisas, ela o tortura física e emocionalmente, exigindo que ele entregue voluntariamente os selos de comando ou enfrente mais dor. Enquanto isso, Maya está deitada ferida na cama, sendo atendida por Iris Veil. Saber insiste para que Ymia priorize derrotar Caster para evitar mais mortes inocentes. No entanto, Ymia decide enfrentar o mestre de Lancer, que ainda acredita ser Kenneth, desafiando as prioridades de Saber. De volta à cena de tortura, Solaui manipula Lancer para que ele jure lealdade a ela, prometendo que o Santo Graal será a chave para curar Kaynet. Lancer, motivado pela perspectiva de salvar seu mestre, aceita o acordo. Em outro lugar, Ryder e Waver fazem sua entrada, desfrutando de uma refeição com os avós da garota. Irritada pelo pedido de Ryder para se desmaterializar, ela descobre que Ryder conseguiu algo ainda mais valioso, calças. Usando alquimia, Waver segue o rastro mágico deixado por um mago na água, descobrindo sua localização e lembrando de um buraco de esgoto relevante. Ryder elogia a habilidade de Waver de descobrir o covil de Caster por meio de uma técnica simples, mas eficaz. Expressando orgulho em sua abordagem direta em vez de estratégias complicadas, Ryder e Waver decidem aventurar-se no túnel. À medida que avançam mais fundo, eles encontram mais criaturas assustadoras com tentáculos. Uma vez lá dentro, Ryder avisa Waver que talvez seja melhor não olhar, mas ele desafia o aviso. Waver cria uma luz mágica para iluminar o covil, revelando um chão encharcado de sangue e um sapato perturbador. A cena chocante faz Waver vomitar, enquanto Ryder enfatiza a gravidade da situação. De repente, eles são atacados por assassinos que estão à espreita no covil, confirmando a sobrevivência do assassino. Ryder, com sua presença imponente, entra em ação para proteger Waver. Embora consigam enfrentar alguns assassinos, ele alerta sobre a incerteza do número deles. Apesar da possibilidade de encontrar pistas no covil, eles decidem abandoná-lo, pois oferece muitas vantagens a um assassino. Eles optam por incendiar o covil e sair majestualmente de um mar de chamas na carruagem de Ryder. Um sapato perturbador é consumido pelo fogo, levando Ryder a antecipar que Caster será forçado a sair para o aberto, considerando isso uma vitória estratégica. A cena começa com um flashback de Rin tentando concentrar sua mana em um cristal que ela acidentalmente quebra. No presente, na escola, Rin está protegendo sua amiga, Kotone, de ser assediada por outros garotos. A cena recorda seu pai, Tokiomi, ensinando-a que ela deve focar sua mana ou ela vai reverter, e não apenas prejudicá-la, mas também aqueles ao seu redor. Ele enfatiza a importância da essência da família Tosaka, usando sua mana com compostura e elegância. De volta à escola, sua amiga agradece por ajudar. Em seguida, voltamos ao flashback do duo pai e filha, onde Tokiomi a ensina a moldar o cristal em um cavalo. Outro flashback revela que a família Tosaka teve que deixar a cidade de Fuyuki devido ao aumento do perigo. Embora Rin não esteja feliz com isso, ela reconhece a necessidade de aprender mais. Depois disso, ela descobre um livro mágico com marcas de mãos negras e quase é engolida por ele, mas seu pai a salva. Tokiomi dá a ela uma bússola mágica para identificar objetos imbuídos com mana. De volta ao presente, Rin nota eventos estranhos na escola, como desaparecimentos e aulas canceladas. Ao saber da morte de um colega de classe, ela decide voltar para Fuyuki. Ao chegar, sua bússola revela traços de mana em todos os lugares. Com a preocupação de encontrar Kotone, ela segue a bússola e descobre Ryu, que parece estar mentalmente controlando as crianças. Arriscando, ela rastreia até um bar fechado onde sua bússola pisca e gira. Descendo as escadas, ela encontra Kotone no chão, evidentemente afetada por algo desconhecido. Enfrentando Kotone e outras crianças controladas no bar, Rin observa como Ryu as manipula com sua pulseira. Ela corajosamente resiste jogando objetos nele, mas percebe que a pulseira é a chave. Prestes a ser controlada, ela se lembra de que pode destruir objetos com mana suficiente. Concentrando sua energia no pingente de bússola ao redor do pescoço, ela o sobrecarrega e quebra a pulseira de Ryu. Isso liberta as crianças e Rin as incita a fugir, mas logo a polícia chega ao local.
Depois disso, a bússola dela reage de forma estranha, revelando uma presença sobrenatural. Uma criatura tentacular cai no chão, seguida por vermes com cristas voadoras. Caria aparece, protegendo o Rin. Enquanto isso, sua mãe preocupada dirige até Fuyuki, surpresa que Rin foi para lá, e encontra sua filha descansando em um banco no parque. Caria emerge das sombras e explica que a magia da família matou. Ele também elabora como está se sacrificando pela possibilidade de reunir Sakura e todos no mesmo parque. Rin acorda pedindo desculpas à mãe e derramando lágrimas por sua decisão de ir para Fuyuki. Assassin observa tudo e comunica ao seu mestre, instando-o a seguir o rastro do mestre do Berserker, Caria. Irisviel, enquanto vagueia pela mansão danificada, sente-se enfraquecida ao perceber que Ryder está se aproximando. Ela se apoia na parede, e quando Saber e ela encontram Ryder na entrada, sugere não lutar, mas sim compartilhar uma bebida, e em seguida produz um grande barril. Sentados no pátio, eles conversam sobre o Graal, com Ryder expressando discordância quanto à necessidade da guerra. Gilgamesh aparece convidado por Ryder e junta-se ao grupo. Após uma troca de bebidas, Gilgamesh proclama sua posse sobre tudo, inclusive o cálice. Saber questiona os motivos de Ryder para buscar o cálice, revelando seu próprio desejo de renascer e mudar o destino da Grã-Bretanha. Ele também critica a visão de Ryder sobre o papel de um rei, argumentando que não deve ser um tirano egoísta. Ryder defende a ideia de que um rei deve viver em extremos para que os plebeus o admirem. Em um flashback, vemos Saber em um campo de batalha derrotado, enquanto Ryder a descarta como uma garota ingênua. A discussão é interrompida pela chegada de assassinos, espíritos heróicos com múltiplas personalidades. Ryder oferece conversar e beber com eles, mas eles respondem atacando-o com uma adaga. Ryder usa um poder especial, uma realidade de mármore, para transportar todos para um deserto. Ele explica que essa habilidade projeta uma visão de sua mente no mundo real. Então, o grande exército de Ryder se aproxima, suas almas retornam ao mundo como espíritos heróicos ainda jurando fidelidade a Ryder. No deserto, o exército imponente de Ryder, Yoneoi Retairoi, composto pelas almas de seus seguidores leais, se manifesta. Os assassinos são subjugados e derrotados em uma batalha avassaladora. Ao retornar ao pátio, Ryder, aparentemente indiferente, continua bebendo e se despede de Saber, considerando-a uma garotinha. Após a partida de Ryder, Gilgamesh oferece palavras de encorajamento para Saber, incentivando-a a perseguir seu sonho. No entanto, dúvidas persistem no coração de Saber em relação à sua identidade e o caminho a seguir. Kirei e Tokiomi discutem a derrota do assassino e o poderoso fantasma nobre de Ryder. Torquisaka, confiando nas informações do assassino, decide que é hora de agir com Gilgamesh contra Ryder. Por outro lado, Kiritsugo está em um hotel após a Batalha dos Assassinos. Enquanto come, ele revisa informações sobre Caria e decide adiar sua intervenção nesse conflito por enquanto. Emiya também contempla a situação de Lancer e a incerteza sobre a localização de Kester. Em outro lugar, Kirei e Gilgamesh discutem o interesse de Gilgamesh em Kirei em vez do Santo Graal. Kirei explica os detalhes dos selos de comando e seu papel na Guerra do Santo Graal. Embora Kirei esteja hesitante em receber mais selos de comando, ele confia que Tosaka formulou uma estratégia para derrotar os outros mestres e servos. Enquanto isso, Saber dirige o carro de Irisviel para a nova base. O local, um edifício tradicional japonês em uma vila rural, parece desgastado. Irisviel nota um armazém enferrujado no quintal que Maia entrega a Saber como parte da base. Irisviel critica a escolha do local, mencionando que o espaço aberto dispersará muito mana. Apesar de suas reservas, Maia declarou o armazém como um seguro workshop mágico, e Irisviel começa a organizar Saber para as preparações mágicas. Saber pergunta a Irisviel por que ela evitou tocar em qualquer coisa durante o dia. Irisviel pede desculpas e admite que algo realmente está errado. Ela pega a mão de Saber e a aperta com toda a sua força, mas quase não parece nada. Irisviel está muito fraca. Apenas se vestir de manhã foi brutal. Ela interrompeu seu senso de tato porque isso a faz sentir-se mal. Ser capaz de fazer isso é uma vantagem como homúnculo. Irisviel diz a Saber que é como uma falha estrutural originada da criação de seu corpo. Como ela não é uma humana normal, ela não pode ir a um médico. De agora em diante, ela precisará de muito mais ajuda do Saber. Ela acredita que descansando dentro de um círculo mágico devidamente conectado a linhas lei, sua condição pode melhorar. Mais tarde, Kirei conversa com Gilgamesh sobre o mestre de Saber, considerando-o um mero mercenário contratado pelos Ainsbands. Gilgamesh vê o mestre como um mestiço com motivos patéticos para buscar o Santo Graal. A conversa revela o interesse de Gilgamesh em Caria e sua contemplação sobre a verdadeira razão por trás das ações de Caria. Gilgamesh, após humilhar Kirei, nota um selo de comando em sua mão, mesmo que não haja servos disponíveis. Gilgamesh lhe diz para responder ao chamado do Santo Graal, já que parece tê-lo considerado digno. Ele também diz que agora não há dúvida de que ele realmente tem um desejo que o Graal concederia. Gilgamesh acredita que é algo enterrado profundamente em seu coração, do qual ele ainda não está ciente.
Se ele quer obter o Santo Graal, seu desejo lhe será revelado. Mas primeiro, ele deve destruir as chances dos outros de realizar seus desejos e transformar seu mestre em inimigo. Gilgamesh diz a ele que terá que começar roubando um servo de outro mestre. Vemos Raider contemplando o oceano ao lado de suas tropas, e então Waver o acorda com o som de seu ronco. Subsequentemente, esses dois decidem dar um passeio, aproveitando o dia ensolarado, já que Waver acredita que era necessário sair e respirar ar fresco. Nas ruínas de seu covil, Ryu confronta a destruição causada por Caster e busca consolo. Caster enfatiza a beleza de suas ações, afirmando que apenas alguns entendem sua arte enquanto outros procuram destruí-la. Ryu reflete sobre a possibilidade de intervenção divina, mas Caster desafia essa ideia, sustentando que Deus não pune os humanos. Em vez disso, eles infligem punição uns aos outros. Ryu expressa sua crença na existência de Deus devido à complexidade do mundo, comparando-o a um autor que ama sua obra e os ideais humanos. Caster elogia este credo e proclama que a blasfêmia e o louvor são formas de adoração, expressando seu desejo de realizar feitos ainda maiores para encantar seu autor celestial. Enquanto isso, Waver está em uma biblioteca e pega um livro sobre Alexandre o Grande. Revela-se que a cena inicial foi um sonho de Waver, e Ryder deixou a governança de seu território para seguir seu desejo de ver o oceano. Ryder e Waver discutem jogos de vídeo e estratégia, revelando uma conexão além da relação de servo e mestre. Caster, em pé em um rio, prepara seu nobre fantasma, enquanto Ryu espera ansiosamente. Do outro lado da cidade, Waver e Cavaleiro voltam para casa, e Waver expressa que não pode se orgulhar de ganhar o Santo Graal com um servo tão poderoso. Ryder diz a ele que sua insegurança é típica de um líder militar e revela que ele nunca viu o oceano, que é seu destino final. De repente, eles sentem uma presença no rio. Quanto a Saber e Iris Viol, bem, eles são vistos indo rapidamente em direção ao rio, onde encontram Caster de pé com seu nobre fantasma liberado, realizando algum tipo de feitiço incrível. Caster os nota e se curva, dando as boas-vindas à sua santa donzela. De repente, uma criatura enorme emerge da água, envolvendo Caster enquanto ele continua a falar de sua ira. Ryder também aparece em sua carruagem, pedindo uma trégua para esta noite para enfrentar Caster. Lancer concorda também. Saber também concorda em lutar ao lado deles, e eles rapidamente começam a discutir uma estratégia. Eles percebem que devem destruir Caster antes que ele chegue à Terra, mas Caster está dentro da criatura. Lancer chega e sugere forçar Caster a sair da criatura. Se eles conseguirem expor seu nobre fantasma, seu deus, Durg, pode quebrar o feitiço com um único golpe. Cavaleiro avança e lança o primeiro ataque. Sabre logo a segue, correndo pela água e saltando dela para desferir um golpe rápido. Em uma situação cada vez mais caótica, aviões militares se aproximam do rio Main, onde circulam rumores sobre a presença de um monstro. Pilotos questionam se a criatura é real e contemplam a possibilidade de serem os primeiros a enfrentá-la e potencialmente morrer. Seguindo a lógica dos filmes de monstros. Enquanto isso, Saber luta para ferir a criatura, que exibe uma capacidade de regeneração notável. Ryder chega em sua carruagem para tentar causar dano, mas a criatura continua a se curar. Em meio ao caos, Ryder elogia Caster pela criação da criatura. A cena muda para Kirei Kotomini conversando com seu pai, Rizai Kotomini, o supervisor da Guerra do Santo Graal. Ambos reconhecem que a atividade no rio Main pode expor o Santo Graal e decidem buscar assistência da Associação dos Magos. Rizai também planeja trabalhar para encobrir os eventos. Enquanto isso, Saber continua em seus esforços para derrotar a criatura. Gilgamesh observa do seu trono no céu, criticando os outros servos pela sua incapacidade de superá-lo. Tokiomi, também presente na cena, decide pedir a Gilgamesh para eliminar a criatura, sem hesitar. Apesar das tentativas de Gilgamesh, a criatura continua a regenerar-se, e o Rei dos Heróis demonstra seu desagrado. Paralelamente, aviões militares continuam a sobrevoar a área, perplexos com a presença do veículo voador de Gilgamesh em busca de respostas. Um dos aviões é vítima dos tentáculos da criatura e é consumido. Berserker faz sua entrada, utilizando seu Noble Phantasm para incorporar um jato de combate em seu arsenal. O foco muda para Tokiomi, que encontra Coreia Matou, em um confronto tenso. O confronto revela tensões passadas quando Coreia questiona a decisão de Tokiomi de confiar sua filha Sakura à família Matou. Tokiomi justifica a escolha como uma medida para garantir que pelo menos uma de suas filhas herde os segredos mágicos da família Tosaka. Sentindo-se rejeitado, Coreia vê a si mesmo como um bastardo em seus esforços para agradar seus descendentes. A tensão aumenta quando Coreia, ansioso com a perseguição de Tokiomi e Berserker a Gilgamesh, começa a aduzir sangue, sem piedade. Os Vermes da Crista, símbolos de suas conexões na família Mato, rastejam em direção a ele enquanto ele declara sua determinação de não perdoar os magos, jurando matá-los, incluindo Zukan e Tokiomi, sem exceção. Nas sombras, Karai Kotamini observa a tragédia a desenrolar-se. Os Vermes da Crista brotam asas e Coreia os direciona para Kurai em um ato de desespero. Enquanto isso, Ryu torce por Casto da Costa, mas a criatura criada por este último permanece impermeável aos esforços de Saber e Ryder.
Os espectadores ficam horrorizados quando Ryu é repentinamente atingido por um tiro no estômago. Confuso, ele descobre sangue em suas mãos e admira sua beleza antes de receber outro tiro na cabeça, causando sua morte e o desaparecimento de seu selo de comando instantaneamente. Castor limita a perda de seu cúmplice e promete dar-lhe um presente inigualável na vida após a morte. Kiritsugu e Maya, observando a situação, compreendem a ameaça representada pela criatura de Castor sem demora. Após atirar em Ryu, Kiritsugu insiste na necessidade de lidar com a criatura antes de prosseguir com seu próximo objetivo. Eles reconhecem que, se a criatura chegar à Terra, poderá regenerar-se indefinidamente. A única solução é destruir cada partícula de sua carne, uma tarefa que requer um Anti-Fortress Noble Phantasm. Os servos também estão cientes dessa necessidade e entendem que ataques convencionais não serão suficientes. Sabre possui o potencial para tal ataque, mas seu braço esquerdo, danificado por Lancer, dificulta seu uso, tornando a situação crítica. Sabre está diante da imponente criatura de Castor visivelmente perplexa sobre como abordar a situação. Enquanto isso, Reader e Berserker perseguem Gilgamesh em uma perseguição frenética e implacável. Kureia liberta vermes da crista voadores em direção a Tokiomi Tosaka, que habilmente se defende com uma barreira mágica, enquanto Karai Kotamini observa das sombras, atentamente. Diante da incerteza, Reader aconselha Saber a recuar, elaborando um plano que envolve o uso de seu Reality Marble para ganhar tempo valioso, crucial para a vitória. Enquanto isso, Archer e Berserker continuam seu confronto épico nos céus, atraindo a atenção de mais espectadores. O confronto entre Tokyo-mei e Ikoria toma um rumo sombrio para este último, que está gravemente ferido, sem escapatória. Tokyo-mei liberta um poderoso ataque envolto em chamas, levando à queda de Ikoria. Lancer, Sabre, Irisville e Waver elaboram um plano de ataque para quando Rider não puder mais sustentar a criatura em seu Reality Marble, sem demora. Irisville recebe uma ligação de Kiritsugu, enquanto Waver fornece informações sobre o plano para libertar a criatura. Lancer, recuperado de seus ferimentos, decide confrontar Castor. Com suas mãos restauradas, Sabre invoca Excalibur e corre sobre a água, perseguida por Berserker. Archer persegue Sabre, mas uma força desconhecida da aeronave o envolve em chamas. Enquanto isso, Karai encontra Koria à beira da morte, mas as palavras de Archer o levam a decidir curá-lo em vez de eliminá-lo, inesperadamente. Em outra cena, Kiritsugu está em um bote inflável na água. Waver contata Reader, entregando uma mensagem sobre o sinal de luz. Lancer materializa-se sobre Berserker para impedi-lo de atacar Sabre, apunhalando o jato com sua lança antimágica, causando uma explosão. No entanto, Berserker consegue destacar uma torre antes do impacto. Ele se prepara para apontá-la para Sabre, mas Archer o elimina antes que ele possa aproveitar a oportunidade. Karatsuhu executa seu tiro característico enquanto Waver informa o mensageiro de Rider sobre a localização. O mensageiro confirma a informação e desaparece para retransmiti-la a Rider. Em questão de segundos, a criatura de Caster reaparece e Saber liberta seu Anti-Fortress Noble Phantasm, atraindo a luz circundante para uma bela forma dourada com um grito de Excalibur. Archer observa maravilhado enquanto a criatura se divide, e Castor é engolido por uma luz brilhante que o consome. Naquele momento, Castor tem uma visão de alguém semelhante a Saber, mas é realmente Jin. Ela sorri para ele e estende a mão, um gesto que ele aceita em meio à sua confusão. Archer, por sua vez, apaixona-se por Saber. Rider, por outro lado, sente mais compaixão por ela do que admiração por suas habilidades. Carregando o peso de seus seguidores e vivendo atormentado por seus ideais, abstendo-se de se apaixonar ou desfrutar plenamente da vida. Em uma decisão conjunta, Rider e Archer optam por não se confrontar naquele momento. Rider está enfraquecido da recente batalha com Castor e Archer deseja enfrentá-lo com toda a sua força em um duelo justo. Rize Kotamini, o sacerdote da igreja e supervisor do Santo Graal, reúne-se com Canet para discutir a recompensa pela derrota de Castor, selos de comando adicionais. No entanto, a reunião toma um rumo inesperado, quando Sofia, planejando adquirir o segundo selo, é interceptada por Maya, que corta seu braço. Embora Sofia não mostre sinais de perturbação, ela prossegue para destruir os selos danificados. Em outra cena, Rize e Kanit debatem se este último deve se tornar um mestre naquele momento. Apesar da defesa de Kanit, Rize concorda e concede-lhe um selo adicional, mas para surpresa de todos, enquanto Rize se afasta, Kanef atira nele. Lancer, testemunhando o confronto entre Sofia e Kanef, é repreendido por este último. Mais tarde, Lancer informa Saber sobre o desaparecimento de Sofia e a desafia para um duelo naquela noite. Sabre aceita e durante a batalha, Lanza revela que luta sem a mão esquerda como um sinal de respeito por sua espada. Embora seus ataques sejam menos poderosos, Sabre reconhece que essa abordagem preserva a dignidade da lâmina. Enquanto isso, Kanef, perturbado pelo desaparecimento de Sofia, é assustado por um tiro perto de sua cadeira de rodas. Kiritsuva Emiya aparece e oferece a Canet um contrato com um pergaminho mágico chamado Pergaminho Self-Case, que garante a proteção de Canet e Sofia, desde que Emiya use seu selo para ordenar que Lancer cometa suicídio, um ato desesperado.
Desesperado, Canet concorda e emite a ordem, levando Lancet a tirar a própria vida. Surpreendentemente, no campo de batalha, Lancet se empala com sua lança enquanto amaldiçoa Sabre e Mia. Seus olhos assumem uma tonalidade demoníaca antes de desaparecer, avisando sobre a ira de Daramuid em seu último suspiro. A tragédia continua quando Maya, à distância, atira no peito de Sophia e Kenneth, que a segurava em seus braços em sua cadeira de rodas. Mia havia enganado Kenneth, fazendo-o acreditar que estava a salvo da morte, quando na realidade Maya planejava matá-lo de qualquer maneira. Ambos caem no chão e, em desespero, Kenneth chama Mia para acabar com ele. Saber se aproxima e o executa com sua espada, expressando seu desprazer ao ver Mia pelo vilão que ele realmente é, sem remorso. Ela se repreende por ter pensado que compartilhavam um objetivo comum e exige que Mia revele seu verdadeiro desejo e se explique. No entanto, Mia está relutante em compartilhar suas motivações com Saber e responde apenas à visão de Eiras. Ele a vê como uma assassina, mas reconhece que ela pode se orgulhar de coisas como honra e glória. Mia categoriza seus próprios métodos de matar como ilusões que levaram muitos à morte. Embora Saber argumente que, sem ideais, toda guerra seria um inferno na Terra, Mia mantém que a guerra em si já é um inferno. Ele vê as ações de Saber como inerentemente más como as suas. Mia declara que obterá o Santo Graal para salvar o mundo, mesmo que isso signifique assumir todos os pecados do mundo e sujar as mãos com atos perversos, sem hesitação. Assim que Kiritsuga sai da cena, Irizmil cai para a frente devido à sua fraqueza. Kirai Kotomi entra na igreja solenemente, onde encontra o cadáver sem vida de seu pai, Hizai Kotomi, o supervisor da feroz guerra do Santo Graal. Ao transmitir a trágica notícia a Tokiomi, ele reage com fúria. Enquanto isso, em seu círculo mágico, Saba se recupera de seus ferimentos, enquanto Maya se junta ao véu de Aira para deliberar sobre a proposta de aliança de Tosaka. Em outro canto, Ren Tosaka recebe uma visita de seu pai, Tokiomi, que lhe confia a tarefa crucial de garantir o Santo Graal como parte de seu dever como uma maga da influente família Tosaka. Ele então presenteia Rin com um livro antigo como um presente valioso. Mais tarde, Saber, Irizviel e outros se reúnem com Tosaka para discutir uma trégua condicional em meio à guerra implacável. Irizviel, desgastada pela situação, apresenta duas condições para a trégua: obter informações sobre Ryder e seu mestre e a remoção de Kurei Kotamine do conflito. Surpreendentemente, Tosaka concorda com ambas as condições. Em seguida, Saber anda de motocicleta presenteada por Kiritsugo, e fica visivelmente entusiasmada. Pouco depois, Irizviel revela sua verdadeira natureza a Maya como uma espécie de disfarce, e a transformação iminente que ela sofrerá, sem volta. Apesar disso, Maya promete protegê-la até o fim, estabelecendo um vínculo inquebrável de lealdade. De volta à igreja, Tokiomi Tosaka fica perturbado ao descobrir que Kurei Kotamine escondeu sua conexão passada com a família Ainsberg. A tensão aumenta e Kurei informa Tosaka que ele deve se retirar da Guerra do Santo Graal. Enquanto Kurei arruma seus pertences, sua atenção é atraída para uma fotografia de Kiritsubo Mia, despertando um profundo interesse no misterioso participante. Ryder invade o escritório de Kurei, lançando dúvidas na mente de Kiritsubo sobre abandonar a guerra sem resolver seus próprios mistérios. Ryder revela que, apesar da luta interna de Kurei, o Santo Graal ainda o chama, incessantemente. Um telefonema divulga o paradeiro da família Ainsberg, levando Kurei a decidir permanecer no conflito. Kurei revela os selos de comando em seu braço, um presente de seu falecido pai. Archer, impressionado com a revelação, decide mudar sua lealdade de Tokiomi para Kurei, sem hesitação. Assim solidificando um novo pacto mestre-servo. A despedida entre Tokiomi e Kurei toma um rumo sinistro quando, em um ato de confiança, Tokiomi confia a Kurei a educação de Rin e a proteção de seu legado sem suspeitar de nada. No entanto, Kurei apunhala Tokiomi nas costas com uma adaga Azoth, revelando a brutalidade escondida sob sua fachada. Com a morte de Tokiomi, Archer se materializa, formalizando seu pacto com Kurei, em um momento crucial. Archer garante o Santo Graal, enquanto Kurei o nomeia como seu mestre. Podemos ver Kiritsugo em sua infância, aproveitando o tempo com amigos na praia, em um momento de felicidade. Uma amiga mais velha, Shirley, o pega em sua van, chamando-o de Carrie, com carinho. Ela compartilha a lenda local sobre uma menina amaldiçoada a se tornar um caranguejo por roubar oferendas. Shirley adverte sobre o santuário próximo e sua potencial maldição. Vemos seu pai, que usou com sucesso magia para impedir que 100 flores murchem, alterando o fluxo do tempo. Um feito notável. Elas não crescerão mais, mas nunca morrerão. Shirley também criou seu primeiro espécime de sucesso aprendendo por imitação enquanto auxiliava o pai de Kiritsugo. Pouco depois, Shirley discute com seu pai, o Padre Simon, que pede que ela não volte para aquela casa em um confronto tenso. Kiritsugo, observando esta discussão, pensa que seu pai deveria passar mais tempo com os aldeões. Mais tarde, Shirley e Kiritsugo discutem a animosidade do Padre Simon e dos aldeões em relação ao pai de Kiritsugo, sem entender a situação. Então, ela mostra com o amigo uma adaga protetora que seu pai insistiu que ela carregasse o tempo todo. Shirley não tem medo de magia e espera que o trabalho de seu pai beneficie a humanidade no futuro. À noite, as crianças observam a planta de Shirley murchando, e ela convida Kiritsugo para caminhar ao longo de um rio, refletindo sobre seus futuros.
Kiritsugu revela seu segredo sobre o uso futuro da magia, e Shirley o abraça, prometendo ficar ao seu lado, em um momento de grande emoção. No dia seguinte, seu pai o acorda e Kiritsugu descobre que Shirley não foi para sua oficina, causando preocupação. Ele é avisado para não sair, mas preocupado, ele vai para a aldeia. No entanto, o menino ignora o aviso e ao sair descobre um frasco do experimento de seu pai, galinhas comedoras de sangue e Shirley com olhos vermelhos comendo uma galinha, em um estado perturbador. Shirley implora a Kiritsugu para matá-la antes que ela perca o controle. Desesperada, ela morde seus pulsos, e Kiritsugu testemunha a tragédia se desenrolar com horror. A cena continua após a tragédia, com Kiritsugu conduzindo o padre Simon ao local do incidente. Mais tarde vemos Kiritsugu na igreja, atormentado por memórias de Shirley. O padre Simon sai para informar a aldeia, mas Kiritsugu é atacado por indivíduos com olhos vermelhos. Peter e outra pessoa entram na igreja e trancam a porta, mas o indivíduo bate na porta sabendo que ele está dentro em pânico. De repente, um homem de manto preto com um colar de cruz apunhala a pessoa que tenta entrar e entra pela porta. Kiritsugu escapa pela janela e descobre que a aldeia está sendo invadida por essas criaturas, em estado de choque. A mulher que o salvou explica que os apóstolos mortos bebem o sangue das pessoas, transformando-as em mais de sua espécie. Ela revela a existência de dois grupos, os executores da Santa Igreja e a Associação de Magos, ambos tentando eliminar a ameaça, embora com métodos diferentes, em uma revelação crucial. A mulher revela que a Associação de Magos incendiou a aldeia para encobrir a verdade. Aprendendo que Shirley foi transformada por seu pai, Kiritsugu é profundamente afetado pela informação com grande tristeza. A mulher, um Eventer lidando com a Associação de Magos, está procurando por um mago responsável por selar no meio que iniciou a transformação dos apóstolos mortos. Kiritsugu, imerso em pensamentos sobre Shirley e seu pai, torna-se um jogador-chave nesta busca. Por outro lado, o pai de Kiritsugu é visto queimando sua pesquisa, revelando que a família Emiya busca a eternidade para acessar a rota, um objetivo ambicioso. Kiritsugu, com a adaga de Shirley, apunhala seu pai quando ele menciona continuar a pesquisa. Ele então o finaliza com uma arma de fogo, enquanto recorda imagens agradáveis de Shirley, em um momento de grande dor. Depois disso, junto com a mulher, Kiritsugu deixa a ilha em um barco a motor, deixando para trás o fogo consumindo a planta murcha de Shirley, sem olhar para trás. Podemos ver Kiritsugu em sua adolescência descansando em um quarto abandonado com bandagens e bolsas intravenosas. Uma mulher, Natalia Kaminsky, revela a ele que sua dor como mago é para toda a vida devido à sua crista, sem escapatória. Ela explica que criou balas com um código místico único, resultado do esmagamento de parte de suas costelas. Essas balas, um total de 66, podem cortar e conectar circuitos mágicos, destruindo-os permanentemente, em um ato drástico. Ela o aconselha a usá-las com sabedoria. Em uma cena posterior, Kiritsugu e Natalia perseguem um homem por ruas escuras e o enganam para matá-lo. Mais tarde, Kiritsugu acorda em sua adolescência, narrando como passou anos caçando sob a tutela de Natalia. Ele se torna um profissional freelance, envolvendo-se no conflito entre a Associação de Magos e a Santa Igreja. Apesar de seu desejo de acompanhar Natalia, ela o rejeita, alegando ter testemunhado tragédias semelhantes em todo o mundo, sem hesitação. Kiritsugu questiona a utilidade de suas ações, pois apesar de matar seu pai para evitar tragédias, ele continua a testemunhar a morte de muitas pessoas. Natalia sugere a eliminação de todos os magos para evitar futuras tragédias, mas Kiritsugu considera essa ideia impraticável. Em um flashback, ela o aconselha a priorizar sua própria vida e sobreviver por qualquer meio, enfatizando que sacrificar-se pelos outros não ajuda. Kiritsugu, embora ciente de suas limitações, aspira a salvar o maior número possível de pessoas, um ideal nobre. Em outro momento, Kiritsugu e Natalia se preparam para atacar Odvorak, um mago que usa abelhas familiares para transformar pessoas em demônios. Apesar da recompensa substancial oferecida pela Associação de Magos, Kiritsugu questiona a moralidade de suas ações. Natalia revela que Odvorak traz destruição em seu rastro, e ela perdeu cidades inteiras por não ser capaz de capturá-lo antes. Enquanto Kiritsugu pega o hábito de fumar, Natalia o adverte sobre os perigos do tabaco com preocupação. Mais tarde, ele é visto fumando sozinho em sua cama para ajudá-lo a relaxar. A caça começa com um ateliê no aeroporto. Ela descobre que Odvorak estará em um voo de Paris para Nova York, carregando suas abelhas como bagagem despachada. Kiritsugu deve localizar e eliminar um aliado em Nova York. Em uma cabine, Natalia usa um círculo mágico para matar Vorak no avião, enquanto Kiritsugu atira em seu aliado de outro prédio, em uma operação coordenada. Natalia, no compartimento de carga, observa as abelhas, mas descobre que todas morreram. Ela queima as abelhas e pede a Kiritsugu para remover o cadáver do avião. No entanto, uma aeromoça transformada em demônio emerge, desencadeando o caos a bordo repentinamente. Kiritsugu, armando-se, toma conhecimento da situação. Natalia finge que tudo está sob controle, mas o avião está cheio de demônios. Enquanto Kiritsugu obtém uma arma, Natalia o informa que pousar o avião é sua principal preocupação. Kiritsugu, em uma lancha, garante que tem uma solução. Eles relembram seu passado juntos, onde Kiritsugu via Natalia como sua mãe, e ela expressa culpa por não lhe proporcionar uma vida diferente. Kiritsugu confessa que a considera sua verdadeira família, e estava feliz por não estar sozinho, em um momento de grande emoção.
Após esta despedida pungente, ele lança um míssil em direção ao avião, destruindo-o. Da água, Kiritsugu reflete sobre seu sacrifício para salvar os outros. Ele acredita que deveria ter feito o mesmo com Shirley, lamentando que poderia ter salvado muitas vidas naquela aldeia, com grande tristeza. Infelizmente, ele não pode deixar de sentir tanta angústia depois de perder tantas pessoas de quem gostava. Um fardo pesado. Kiritsu entra no armazém onde Eirasvel está, e ela o cumprimenta surpresa com um sorriso terno, em um reencontro emocionante. A garota está muito feliz em ver nosso herói. De seu peito, ela produz um artefato, que ela chama de Avalon, e será útil para a batalha final. Ela também agradece por todos os anos que viveram juntos, com gratidão. Após algumas palavras afetuosas, eles se despedem. Saber está dirigindo um carro, mantendo um perfil baixo. Aparentemente, ela não sente a presença de um servo. Enquanto isso, Kiritsuga puxa um rifle de precisão e mira em alguns corvos na área. Ele sente que algo não está certo. Waver está em uma aparente floresta desfrutando de um piquenique enquanto uma voz estridente o incomoda. Mas ele continua comendo. Ryder fala com ele sobre o Santo Graal e sua existência, em uma conversa intrigante. Esta voz também explica que quer enfrentar Saber para finalmente derrotá-la. Waver ouve por um tempo, mas adormece. Koria está agora em uma espécie de sonho, nu. Diante dele está um homem com uma armadura pesada que apenas gesticula palavras dolorosas sobre ele sem piedade. Em um piscar de olhos, ele começa a estrangulá-lo impiedosamente, e depois que seu capacete se quebra, um crânio flamejante emerge. Ele acorda imediatamente, ainda acorrentado, e agora os vermes se alimentam de suas feridas. Um velho zombeteiro se aproxima dele, com desdém. Depois de atingi-lo com o cajado na garganta, um verme nojento entra em sua boca, fazendo com que seu corpo mude. Enquanto Maya tem uma conversa com Irisviel, ela pergunta por que ela ajuda Kiritsugu, e ela responde que não tem memórias, e ele lhe deu um nome, em uma revelação surpreendente. Sua única lembrança de infância era pobreza e guerra. Ela menciona ter sido forçada a carregar uma arma e ser usada para a batalha. Kiritsu a salvou daquela vida, em um ato de grande coragem, e é por isso que ela faz tudo o que ele pede. Nosso herói silenciosamente se dirige para um dos quartos e se depara com o chão ensanguentado. Na mesa, ele vê 2 xícaras de chá, então ele continuará inspecionando o local cautelosamente. Eirasvel explica que sempre fará o possível para ajudar seu marido, pois é assim que eles vencerão a 4ª Guerra do Santo Graal. Se ambos falharem, Ilia será a próxima a ser prejudicada. Após investigar, o jovem descobre que a pessoa assassinada era Tokiomi Tosaka. Inesperadamente, alguém tenta forçar a entrada onde eles estão, criando uma grande comoção, repentinamente. Quando Kiritsugu ordena que Saber vá para o armazém, há apenas Maya ferida no chão, e ela lhe diz para se apressar porque Ryder sequestrou Irisviel. Ela observa o inimigo se afastar à distância e vai atrás dele em sua motocicleta, sem hesitar. Nosso herói se aproxima de seu aliado, que está em muito mau estado, e começa a chorar. Mas ela o impede, pois não é hora de uma pausa. Maya permanece em silêncio, e ele segura sua mão sem dizer nada, em um momento de grande tristeza. Sabre acelera para seguir o rastro do sequestrador. Ela tenta desviar de todos os carros em seu caminho, até mesmo caminhões vindo em sua direção, com grande habilidade. Ela o perdeu de vista, mas pode sentir seu rastro. Ryder e Waver estão correndo em velocidade máxima, e o inimigo trata essa perseguição como uma corrida, acelerando ainda mais, sem hesitação. Ela percebe que a motocicleta está atingindo seu limite, e ela está bem perto de Ryder, então ela usa seus poderes para aprimorar seu veículo, determinadamente sã em ar visível. Azalea está preocupado, mas o inimigo não joga pelas regras e obstrui o caminho de Sabre, que agora deve desviar rapidamente de dezenas de destroços em um momento crítico. Quando tudo indica que ele teve sucesso, Sabre consegue alcançá-lo. Depois de colidir espadas, ela percebe algo preocupante. Arisvel não está com eles, então seu paradeiro continuará a persistir, causando apreensão. Agora, Kiritsugu tem uma testemunha-chave cativa, que pode saber onde sua esposa está. Ele também perguntou sobre o paradeiro de Kureha, mas quando recebe uma resposta que não gosta, ele atira em sua perna. Agora ele começa a falar, revelando informações cruciais. Karia encontra Kareya e pergunta se foi necessário usar 2 selos de comando para a ocasião, e o outro responde para não se preocupar. Ele retorna seu poder. A Dissipal momentaneamente se transforma em um berserker, mas seu mestre ordena que ele desapareça, derrubando Irisviel no chão. Agora ela é o vaso para o Santo Graal. Antes de se separarem, Karate lhe diz para ir à igreja à meia-noite para ver Tóquio encontrar Osaka. Ryder e Sabre se enfrentam, e em vez de atacar, o inimigo tenta criar uma estratégia. Waver dentro dele pensa que seu aliado não se importa com o destino de seus inimigos, e entende a origem de seu apelido, Rei dos Conquistadores, em uma reflexão profunda. Quando este vilão decide atacar primeiro, Sabre usa seu recurso mais poderoso, o ataque Excalibur. Apesar da enorme explosão, ambos conseguem sobreviver. Não sentindo nenhuma presença inimiga, Sabra decide se afastar para evitar perder tempo, sem hesitação. Agora Ryder e Waver devem voltar a pé. Enquanto na jornada, Korea reflete sobre os momentos desafiadores que experimentou antes de chegar à igreja. Convencido de que encontrou Tokyo-Mi, ele se depara com um corpo sem vida, em estado de choque. Simultaneamente, esta jovem surge, observando o mal-entendido se desenrolar. Uma discussão acalorada se segue entre eles, mergulhando o jovem em um estado de pânico. Subjugado, ele perde o controle, agarrando-a tão fortemente que resulta em sua forma sem vida, em um momento de grande tragédia. Testemunhando as consequências de suas ações, ele cai em gritos e se retira, enquanto Kar e Gilgamesh observam a cena da varanda, saboreando um gole de vinho com indiferença. Quando Waver volta para casa, ele encontra Glenn no telhado e o convida para se juntar.
Apesar de não estar com vontade, ele concorda mesmo assim. O jovem sobe com uma lanterna e o amigável velho oferece-lhe algo quente para beber. Ele compartilha que sempre foi seu sonho contemplar as estrelas com seu neto em um momento de nostalgia. Ele confessa a Waver que percebeu que ele não é seu neto, mas ainda o valoriza, sabendo que ele não nutre más intenções para com eles e faz sua esposa feliz. O velho deseja passar mais tempo com ele, mas o jovem não pode prometer isso, pois pode não voltar vivo de sua missão sem escapatória. Kiritsugu reflete interiormente, usando uma expressão cansada e um rosto exausto. Ele lamenta a morte de Maya, pois ela poderia estar monitorando a cidade agora. Em vez disso, ele deve empunhar sua arma e seguir em frente, sem hesitação. Saber se aproxima e pede desculpas por não conseguir encontrar sua esposa depois de procurar a noite toda. Com um olhar sombrio, ela sugere que, se houver uma emergência, ele deve convocá-la. Karai acorda Irasville, que agora está no chão, informa-lhe que a Guerra do Santo Graal está se aproximando do fim, e ele é quem sairá vitorioso. Ela discorda, afirmando que seu marido é muito superior a ele. O vilão perde a paciência e com uma das mãos aperta o pescoço dela, exigindo saber o que torna nosso herói especial. Logo, ele volta a si e a solta. Ele questiona por que Kiritsugu busca o Santo Graal, e ela lhe diz que é para salvar todos os humanos e acabar com o conflito causado pela guerra. Ele não entende essas razões, enfatizando a vasta diferença entre eles com desdém. Mais uma vez, o inimigo a estrangula, desta vez até sua morte. A luz do selo se apaga e o vilão se afasta com um sorriso maligno. Quem acorda e vê Ryder lendo um livro perto da janela. Lá fora, ambos observam flashes de mana no ar e vão para o pátio para investigar. O jovem decifra que o sinal significa completo e sucesso, e pode significar o fim da Guerra do Santo Graal, embora também possa implicar um desafio. Ryder acredita que esta noite determinará a batalha final, ficando animado e convocando seu curso. Waver não irá com ele, em vez disso, ele ordena que ele lute até que a vitória seja alcançada. Como uma segunda ordem, ele exige que Ryder ganhe o Santo Graal e finalmente se torne o conquistador do mundo. Assim, ele usa todos os seus selos de comando, deixando de ser seu mestre. No entanto, Ryder o coloca em seu curso porque quer que ele testemunhe o fim da luta e o considera um amigo, trazendo lágrimas aos olhos do jovem. Partindo, ambos partem da vista juntos. Enquanto medita, Karatsuyu conclui que o lugar para onde ele está indo é meramente uma armadilha para reunir todos os mestres, com o plano real sendo matar nosso herói. Gilgamesh percebe a amargura no rosto de seu companheiro, e depois de caminhar até ele, eles começam a revisar o plano, com cautela. Gilgamesh apresenta algo importante. Ele não pode garantir a segurança do Santo Graal. Karat responde que estaria na pior das hipóteses e prefere deixar para o destino. O outro assume que ele agora encontrou uma razão para lutar. O vilão parte, mas antes de se afastar, ele sugere que, se vir saber chegando, ele deve usar Berserker para enfrentá-la. Em um castelo localizado em um lugar frio, uma jovem está diante de uma escultura peculiar, testemunhando esta cena triste, então fechando seus olhos lacrimosos, em um momento de grande emoção. Nosso herói desce as escadas usando uma expressão desolada, mas determinada. Do outro lado da cidade, Karaya mantém o mesmo rosto. Ryder e Waver estão em uma carruagem em uma estrada quando o jovem vê uma luz estranha no horizonte que se transforma em Gilgamesh, repentinamente. O ex-servo pergunta ao jovem se ele está com medo, e ele responde honestamente que sim. Stabur inspeciona a área com sua motocicleta e de repente tem que se esquivar de um grande tiro que destrói seu veículo. Os adversários se reúnem para a batalha, mas antes de prosseguir, ambos tomam vinho e refletem sobre a luta iminente com cautela. Inesperadamente, Ryder oferece uma aliança para conquistar o mundo, mas Gilgamesh ri desta proposição, com desdém. O primeiro deseja uma boa luta e expressa respeito por seu oponente. Gilgamesh concorda e ambos jogam seus copos para o ar. Ryder convoca seus comandantes e uma luz branca brilhante ilumina tudo, transportando-nos para o deserto árido. Ele sinaliza o ataque e todos os seus aliados avançam em alta velocidade, enquanto Gilgamesh observa a cena imóvel. Saber continuar a suportar tiros do inimigo e tudo ao seu redor explode. Com grande habilidade, ela enfrenta o inimigo, embora deva continuar evitando seus ataques contínuos. Enquanto isso, Coreia está sentindo os efeitos do grande inseto em seu estômago. Ele imagina ter uma conversa com uma garota dizendo a ela que, uma vez que ele tenha o Santo Graal das mãos do pregador, ele pode salvá-la. Para seu desespero, a garota sendo assassinada na igreja aparece e grita no topo de seus pulmões em um momento de horror. Berserker persiste em sua missão de eliminá-la, mas Saber usa sua habilidade para cansá-lo e espera o momento certo para atacar. Saber vê a situação oportuna e usa um carro como escudo para alcançá-lo, sem hesitação. Surpreendentemente, esta besta pode parar seus ataques, então a luta continuará a ser desafiadora. Ela suspeita que ele é um cavaleiro que ela conheceu em sua vida passada, como ela era conhecida como a Rainha da Grã-Bretanha, então ela ordena que ele mostre seu rosto sem hesitação. Ele revela sua identidade e ela o reconhece. De fato, ela o conhecia como ela tem memórias com ele quando ele ainda era Lancelot. Agora ele parece longe de humano. Ele ataca, mas ela se abstém de se defender por pena, em um momento de grande tristeza. A batalha naquele lugar continua, e Gilgamesh conjura uma arma do nada. Um ataque é suficiente para derrotar todo o exército de seu oponente. Ryder e Waver sobrevivem milagrosamente, mas caem vítimas da poderosa arma do inimigo.
Todos os soldados caem como moscas. Ambos os oponentes retornam à realidade. E com um olhar sério, Ryder pergunta ao seu companheiro se ele quer ser seu retentor e ele observa com olhos lacrimosos. Ele concorda, em um momento de grande emoção. Quando ele desmonta do cavalo, ele pede que ele diga aos outros o que acontecerá. E então Ryder decide lutar. Ele tenta desviar de todos os projéteis possíveis, mas não consegue lidar com todos eles, e algumas lanças perfuram seu corpo. Ele ainda continua correndo, mas quando está prestes a fazer o ataque final, está acorrentado. Então o inimigo aproveita a oportunidade e o perfura com sua arma. Ele tem uma morte pacífica, pois pode ouvir o som das ondas antes de desaparecer, em paz. O inimigo se aproxima de Waver, que está em choque. Depois de ameaçar matá-lo só para assustá-lo, ele se afasta para desaparecer e o jovem lamenta a partida do amigo. Kiritsu começa a lutar contra Karei, um manuseando uma arma eficientemente e o outro brandindo enormes facas que crescem cada vez mais em suas mãos. Ele atira. Saber ainda está em choque enquanto luta contra Lancelot, que usa todo o seu potencial. Ela se pergunta por que ele a odeia tanto. Quando nosso herói atira, o ataque é ineficaz contra a arma do inimigo, não o atinge. Ele para o tempo para desviar de um golpe quase mortal. Dezenas de balas que ele dispara em segundos permanecem ineficazes. Ele descobre que seu inimigo está se defendendo com a mana de seu selo de comando. Karai planeja sua estratégia para o próximo ataque com cuidado. Aproximando-se rapidamente de nosso herói, Karai o atinge no peito, mandando-o voando contra a parede, causando grandes danos. Stagro recebe um golpe muito duro de seu inimigo, um baque forte. Ela supõe que a causa de sua morte pode ter sido sua culpa. Então seu corpo aparece em uma espécie de ritual, desaparecendo no fogo. O Santo Graal acende. Nosso herói atira em seu nêmesis e não tira o dedo do gatilho. Ele usa seu poder novamente e consegue atirar no dedo dele e depois no braço. Ambos interiormente começam a contar os poderes que lhes restam para usar. Karatsugu é o primeiro a atacar seriamente seu inimigo com grande força. O cálice enche o sangue e inunda a área. Eles começam a lutar habilmente, e nenhum consegue acertar um golpe. Ambos estão muito perto um do outro. Enquanto isso, o Santo Graal enche todo o chão de sangue. Uma cena dantesca. Em outra sala, Corea não aguenta mais e cai no chão. Stabur consegue esfaquear Lancelot no peito com sua faca, mas com arrependimento no rosto. Ela diz a ele que sua causa é destruir o Santo Graal, e ele a questiona por ainda acreditar nessa causa. Ele cai sem vida no chão. Kiritsu se encontra em um lugar familiar e estranho. Irisbil aparece diante dele e explica que eles estão dentro do Santo Graal. Ela pede para ele completar a tarefa e tirá-la do Santo Graal, mas ele a rejeita, não quer. Ela pede para ele desejar o que quiser e de repente ele acorda daquele transe. O jovem está em frente a uma televisão, mostrando um barco com muitos passageiros, incluindo Kiritsubu. O inimigo lhe apresenta um enigma, mas ele se distrai com os tiros ouvidos na janela. Barulhos altos. De repente, todos no barco estão mortos. Uma tragédia. Ele recebe uma ligação e sai do quarto do hotel porque Karai lhe apresenta outro enigma semelhante. Ele se move para outro local onde todos também estão mortos. Que horror! Ele aponta a arma para seu pai e dispara um tiro mortal, sem hesitar. Ele está em uma posição difícil, pois tem que matar alguém de sua vida. E o protagonista apunhala Maya. Ele se reúne com sua família, e uma aparente Irasviel lhe diz que esse era seu desejo do Santo Graal. Ele promete a ela que tudo ficará bem, mas então aponta a arma para a cabeça dela e dispara. Ela chora e pergunta por que ele fez isso, e ele começa a estrangulá-la. Ela pergunta por que ele não salvou o Santo Graal, e ele responde com 6.000 de pessoas. Ela o amaldiçoa e morre de forma trágica. Ao quebrar o pescoço dela, ele percebe que será a última memória dela. Ele acorda da ilusão e está mirando em Kari. Ele o mata atirando na cabeça, apesar de seus desejos de obter o Santo Graal. Mais tarde, Saber está em um confronto com seu inimigo, e ele não a deixa se aproximar do Santo Graal. Quando parece que ele está prestes a matá-la, Kiritsugu aparece para ajudar. Mas desta vez, ele a força a fazer algo que ela não quer, pedindo a ela para destruir o Santo Graal após ativar todos os seus selos de comando. Apesar de seus apelos, o jovem continua insistindo para saber destruir o cálice, sem ceder. Ela libera um poder tremendo, e instantaneamente se arrepende do que está fazendo. Uma decisão terrível. A cidade brilha como se fosse uma bomba, uma explosão. Nosso herói fica chocado com o que vê acima dele. O cálice derrama seu sangue e leva Gilgamesh com ele. Este líquido semelhante à lava destrói Ever-Haterhang, uma cena de devastação. Ele continua alucinando com sua filha enquanto vê a cidade em chamas, uma visão horrível. Ele tenta ajudar todos, mas ninguém está vivo. Palavras positivas de Erisville também são ouvidas. Corea ajuda uma garotinha em um ambiente hostil em meio ao caos. O jovem cruza o caminho com todos os seus conhecidos e os outros o chamam de papai. Ele cai sem resistência em um lugar cheio de criaturas, um lugar sombrio e estranho. Gokamish fica no diante de Kurei. Ambos notam mudanças diferentes, e um deles comenta que não se sente vivo, algo perturbador. Ele sugere a Kotamine que ele ganhou o Santo Graal e tudo o que vê é o que ele sempre desejou. Ele se sente extasiado ao ouvir a notícia e ri alegremente, uma sensação boa, mas diz que não é o suficiente, ainda falta algo. O jovem podia responder a todas as perguntas que tinha, mas ainda precisa realizar mais na jornada. Ao longe, ele avista Karatsugu, que caminha gravemente ferido. Ele o observa com raiva porque ele ainda está tentando salvar pessoas dos destroços, ele não desiste. Quando parece que tudo está perdido, a voz de uma criança aparece chamando a atenção, e ele vê como o protagonista o salva, grato por suas ações e por sua bondade.
Waiva e os outros estão à mesa tomando café da manhã, assistindo ao noticiário, informados. Ele confessa que vai sair de férias por um tempo, e ambos ficam animados com a notícia, felizes. Karai está em um funeral e profere palavras religiosas em frente a um túmulo. Ele a parabeniza porque ela foi de grande ajuda para ele, e a menina chamada Rin ouve atentamente. Ele também lhe diz que ela herdou a magia de sua família, algo importante. Ela se vira e vai embora. Ela ajuda Noah a se transportar, e então ele menciona que partirá por um tempo. Ele entrega a ela uma arma herdada de seu mestre, agora pertencente a ela, e ela rapidamente percebe que era recentemente de seu falecido pai, caindo em lágrimas, muito emocionada. Em outra realidade, vemos Saber em meio a um exército moribundo. A rainha lamenta a morte de todos, incluindo Lancelot, fazendo-a chorar incontrolavelmente e sem consolo, uma dor profunda. Em sua mente, ela recorda a morte de seu aliado e pede perdão, embora não ajude em nada, não alivia a dor. O protagonista ainda está vivo e sugere que depois de Ilia, ele não perdeu mais ninguém em sua vida aliviado. Apesar disso, ele leva uma vida pacífica, e após aquele dia infernal, adota a criança que salvou. 5 anos depois, seus filhos adotivos, Shiro e Kiritsugu, estão conversando. Ele confessa que uma vez tentou realizar seus sonhos e falhou, mas o menino responde que pode realizar essa missão para nosso herói, pois tem a determinação para fazê-lo, esperançoso. Uma luz celestial brilha sobre Saber, divina. Alguns segundos depois, ele encontra a paz que buscava há muito tempo, pois não terá o fardo de salvar o mundo com suas próprias mãos. Finalmente em paz. Fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para receber novos resumos de anime.